boa tarde, a graça e a paz. Mais uma sexta-feira, ao meio-dia com a Dani, pontualmente ao meio-dia, todas as sextas-feiras aqui no canal do Instagram, e depois essa live vai para gravação lá no canal do YouTube, amém? Mas o tema da live de hoje é sobre honra, princípios dela, e como manter esses princípios geram em nós bênçãos, e quando não mantemos, recebemos maldições, amém? Mas antes da gente começar essa live, já compartilha ela com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que o rema que o Senhor tem para mim e para você também irá chegar até ela, amém? Mas simbora, vamos falar hoje sobre a honra. Lembrando, honra não é só sobre o lar. Honra é sobre tudo aquilo que é importante para nós e tudo que devemos honrar. Eu vou falar sobre conceitos, o que é o conceito da honra dentro de casa, o que é desonrar dentro de casa. Mas esse assunto ele não se estende apenas ao lar. A palavra de Deus vai falar de honra em diversos aspectos, em diversas áreas da nossa vida, inclusive a honra ao Senhor, amém? Mas hoje, especificamente nessa live, nós vamos falar sobre a honra e o poder que ela tem dentro do nosso lar e como vivê-la, ou seja, cumprir os princípios da honra pode trazer bênçãos para dentro da nossa casa e como também a desonra acabou trazendo maldição, amém? Hoje é dia de libertação, hoje é dia do rema, hoje é dia do novo do Senhor. Então, simbora botar fogo nessa seara e falar sobre os princípios da honra nessa tarde. O tema da live de hoje é bênçãos e o princípio da honra. E nós vamos falar sobre a honra dentro do nosso lar. Esses dias eu tenho falado muito sobre honra e alguém me perguntou assim no direct: como eu consigo honrar uma pessoa que me desonra? Como eu posso honrar alguém que trai, que mente, que engana, alguém que não merece a minha confiança, alguém que me magoa, alguém que está me decepcionando, ou seja, alguém que está colocando em mim dor? E na hora, o Espírito Santo, quando eu li aquela mensagem, eu fiquei, como responder para essa pessoa, para explicar o que é o princípio da honra? E enquanto eu lia, o Espírito Santo me trouxe uma reflexão aonde ele disse assim: mas não foi isso que Cristo fez por vocês? Eu confesso que eu parei, deixei o celular do meu lado e eu comecei a meditar sobre isso. Quando não merecíamos absolutamente nada, quando desonrávamos o Senhor, quando éramos seres tomados pelo pecado, ainda assim, Ele honrou as nossas vidas. E aí eu respondi para aquela pessoa naquele momento dizendo assim: mas não foi exatamente o que Cristo fez por nós? Nos honrando quando menos merecíamos, nos amando quando mais nós não deveríamos ser amados. E olha que curioso. Eu pensei que aquela pessoa fosse até me xingar, tá, gente? Com o que eu respondi pra ela, mas eu só obedeci o Espírito Santo. Eu fiz a mesma pergunta que ele fez pra mim, mas não foi isso que Cristo fez na cruz? Honrou vocês quando vocês o desonravam? E a resposta dela foi exatamente isso. Foi isso que ele fez. E em seguida ela disse: eu nunca tinha parado para pensar por esse prisma. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Que da mesma forma que Cristo nos olhou e nos honrou quando eu não merecia, eu preciso olhar para o outro justamente quando ele não merece e ainda assim manter a minha decisão de manter os princípios da honra. Não é fácil honrar quem naquele momento nos desonra. Não é fácil honrar alguém que está nos machucando, está nos ferindo, está nos magoando. Mas a honra, assim como o amor, ela não é um sentimento. E você não a retribui pelos bons comportamentos da outra parte ou porque a outra parte merece a honra. Obviamente que pessoas que fazem por onde também são honradas, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Eu preciso entender que o princípio da honra, ele faz parte de um plano maior, de um plano completo, e aonde esse plano
o Senhor quem tem para nós. Não é o meu plano, não é o teu plano, não é o meu desejo, não é o teu desejo, mas é o desejo do Senhor. A primeira coisa que o Senhor cria é o homem. Depois que ele já vem criando tudo, por último, final da criação, vem o homem e em seguida a mulher. Mas quando ele cria o homem e a mulher, ele cria com uma finalidade, com um sentido, com um propósito. Havia um plano da parte do Senhor. O plano do Senhor era que homem e mulher se tornassem um só e a partir dali uma família fosse gerada. Lembrando, família não é só quando os filhos chegam. A família, ela começa com 2 e ela também vai terminar com 2. Os filhos estão para nós de passagem. Porque eles vão nascer, eles vão crescer, eles também vão constituir o lar deles. Então eles vão embora. E nós nos tornaremos como pais, parentes. E a família deles será o esposo, a esposa, os filhos. Então família, ela vai começar com 2, ela vai terminar com 2. E o plano de Deus é que essa família tenha autoridade, ela tenha sabedoria, que ela tenha liderança, que ela tenha amor, que ela tenha conexão. Esse foi o plano do Senhor. Isso é tão profundo, que nós mulheres fomos criados da costela. Porque havia um sentido de unidade. Então eu e você, nos dias de hoje, precisamos nos esforçar para viver esse princípio e termos esse propósito na nossa vida. Hoje, talvez a maioria de vocês que estejam assistindo essa live ou que vão assistir depois, nesse momento estão com a família desfeita. Ou prestes a isso acontecer. Ou você está vivendo a separação e o divórcio dentro de casa. Ou a outra parte já saiu de casa e a família já foi despedaçada. Mas eu preciso manter aquilo que o Senhor deixou para nós. Não estou dizendo que é fácil, nunca vai ser. Não estou dizendo que é rápido, porque o tempo não é nosso. O tempo de Deus, ele regula de uma maneira diferente. Enquanto o Senhor anda no Kairos, eu e você andamos no Cronos. E não podemos tentar alinhar uma coisa com a outra. Então, o primeiro ponto para eu viver o princípio da honra é entender que eu sou responsável pela minha parte. Mas o que o mundo hoje vive? O mundo vive sempre esperando do outro, mas nunca fazendo a sua parte. A gente está sempre dizendo, mas como que eu vou fazer se a outra parte faz isso? Ou a outra parte não faz isso, não faz aquilo outro. Sempre condicionando o que eu preciso fazer com aquilo que deveria ser feito pelo outro. Quando a palavra diz que nós somos responsáveis por nós mesmos, é nossa responsabilidade. Vem de nós o desejo da mudança. Tudo aquilo que eu quero no outro, primeiro precisa ser mudado em mim. Não adianta eu exigir do outro uma reciprocidade se eu não tenho. Amor é decisão. Ele nunca vai ser um sentimento. Da mesma forma, honrar alguém sempre será uma decisão. A honra, ela é um princípio que ele acontece de maneira impositiva. Da mesma forma que o perdão. Não há para nós a possibilidade de não perdoar. Da mesma forma que a Bíblia diz, honra pai e mãe, para que teus dias na terra sejam prolongados. Ou seja, a honra não é algo que eu posso fazer de maneira facultativa. Não, ela é decisiva, ela é obrigatória, ela precisa existir. Quando a palavra diz honra pai e mãe, não está dizendo que honra pai e mãe quando eles merecem. Não está dizendo honra pai e mãe independente de qualquer coisa. Entenda, honrar não significa você concordar, você fazer parte do erro do outro, aceitar o erro do outro. Não é sobre isso. Honrar é eu reconhecer naquela pessoa algo importante. Por mais nefasta que possa ter sido uma criação, por mais difícil que possa ter sido a presença ou a ausência de um dos pais ou de ambos, a Bíblia é clara quando ela diz honra teu pai e tua mãe. Significa que eu preciso entender que eu só cheguei aqui, que eu só nasci porque um pai e uma mãe
decidiram que houvesse. Ah, mas o meu pai não decidiu nada, ele abandonou minha mãe enquanto ela me esperava. Ok, mas no dia que eles se deitaram, ele decidiu ter esse filho. Mesmo que depois ele diga, a responsabilidade não é minha. E se você está vivo agora, é porque houve aquele momento com seu pai e com a sua mãe, e você chegou até aqui da mesma forma, comigo e com qualquer um de nós. Foi necessário um homem e uma mulher terem um enlace sexual para que nós estivéssemos aqui. Então a primeira parte é entender que eu sou responsável por mim, que o plano de Deus é baseado no caminho do indivíduo. Cada um deve cumprir as suas responsabilidades, independentemente daquilo que a outra parte vai fazer. Ah, mas ele só fala comigo gritando, eu vou gritar também. O que o outro faz diz respeito a quem ele é. E você vai deixar que quem ele é nesse momento vai interferir em quem você é? Tá todo errado. Segundo passo é entender que não é na nossa força, que é na força do Senhor, que para Ele todas as coisas são possíveis, para nós impossíveis, para Ele não. Então eu não posso colocar minha expectativa naquilo que eu posso fazer ou naquilo que o outro vai fazer. Eu preciso botar a minha expectativa no Senhor. Esses dias eu ouvi um vídeo, eu até compartilhei, onde uma pastora estava num podcast e ela conversando com uma outra moça cristã, e ela disse assim, recentemente eu ouvi uma frase de uma outra pastora, ou seja, de uma terceira pessoa que elas estavam conversando, e ela disse assim, quem obedece fazendo depois não obedece. E aquilo parou em mim. Ela estava falando sobre criação de filhos. Ela dizendo, os meus filhos na minha casa já sabem, se eu pedir algo e eles só fizerem depois, eles não estão me obedecendo. Porque obedecer é fazermos aquilo que é certo no momento em que aquilo foi pedido a nós. E elas continuaram falando sobre criação de filhos, e o Senhor disse, mas isso vale para vocês em relação a mim. Vocês sabem o que é certo, vocês sabem que precisam fazer o que é certo. Vocês, muitas das vezes, conhecem os princípios e os preceitos da minha palavra, mas não obedecem. Até que um dia resolvem obedecer e começam a dizer, mas eu estou fazendo o que você me pediu, quando eu já vinha te pedindo isso há muito tempo. Você não está me obedecendo. Agora você está fazendo porque você tem vontade. Obedecer não é eu fazer algo porque eu estou com vontade. Obedecer é eu fazer algo que eu sei que é certo, ainda que eu não esteja disposto ou nem com vontade de fazer. Então honrar alguém não vai passar pela minha vontade. Hoje eu acordei com vontade de honrar a vida de uma pessoa. Não, isso não vai acontecer. Eu preciso todos os dias olhar para os recursos que o Senhor me deu, olhar para as pessoas que o Senhor me entregou e entender, eu preciso honrar, porque quem me deu a minha família foi o Senhor, quem me deu os recursos foi o Senhor, quem me deu esse teto foi o Senhor, quem me deu esse trabalho foi o Senhor. A gente vive num país onde o princípio da honra virou chacota. Se você disser assim, eu trabalho numa empresa e eu oro pelos donos da empresa, as pessoas vão dizer, tá doido? Vai orar? É um bando de explorador, é um bando de gente que tá rica às nossas custas. Aí eu te pergunto, e quando você estava desempregado? E quando não havia recursos financeiros para botar comida na mesa? Nós devemos honrar os nossos patrões. Mas ele é bandido. Problema dele. Ele, a polícia, ele, Deus. Você está fazendo algo que é ilícito? Não. Então honre a vida dele. Ore pela vida dele. Ore pela vida dela. Mas tá rico a minhas custas. Não, ele tá rico porque ele tá rico. Você, quando foi contratado, sabia qual era o seu salário. Se você não está satisfeito na CLT, você não é obrigado a ficar. Enquanto você estiver nessa empresa, honre o seu trabalho, honre o lugar de trabalho, honre as pessoas que abriram a porta desse trabalho para você.
Mas no Brasil, se a gente disser isso, nós viramos motivo de chacota, indo de encontro ao que diz a palavra. O princípio da honra, ele é tão poderoso que Davi, já ungido rei, ele não desonrou o Saul. Davi teve motivos, Davi teve situações, Davi teve momentos que ele poderia ter destruído Saul. Ele nunca fez. E mesmo após a morte de Saul, ele busca um descendente da casa de Saul para honrá-lo. Por Saul, não, por seu filho. E ele encontra um descendente vivo. Uma história que muitos de nós conhecem em profundidade, mas não é por aí que a gente vai hoje. Então, quando esses princípios são negligenciados dentro da nossa casa, a família falha. Você quer ver algo que acaba sendo momentos de ruína dentro de um lar? A esposa trabalha, o marido trabalha, mas há uma competição entre eles dois. Ah, mas você pagou a luz, eu paguei o gás. Ah, você pagou a internet, eu paguei o condomínio. Não, eu ganho mais dinheiro do que você, então eu falo mais alto. Um desonrando o outro. Eu sei que eu vou dar um exemplo até meio romântico, mas é para que realmente você tenha uma compreensão. Você imagina um homem que trabalhou o dia inteiro. Se ele chegasse em casa, no lugar dele ouvir reclamação, ele ouvisse: como foi seu dia? Tá tudo bem? Deixa que eu vou aquecer a comida, toma logo um banho. Quando você sair já vai estar ou um lanche ou a janta na mesa. Senta um pouco, descansa, depois a gente conversa. Ou uma mãe que trabalhou 2 jornadas o dia inteiro, trabalhou fora, pegou o menino no colégio, passou no mercado antes de voltar para casa, tá chegando cheia de sacola, esbaforida, cansada, descabelada. E quando ela chega em casa, ela vê mais problemas. Se no lugar dela chegasse e visse tantos problemas, ela visse um marido ou filhos que a recebessem dizendo assim: não, mãezinha, me dá as sacolas, você tá cansada, senta aqui um pouquinho, deixa que eu vou guardar as compras, deixa que eu organizo a cozinha, tome logo o seu banho. Não seria tão mais fácil para todo mundo? Eu não estou dizendo aqui que você vai colocar um tapete vermelho, uma banda para receber a outra parte. Não é sobre isso. São pequenos gestos do nosso dia a dia. São pequenos momentos. Se eu posso aliviar a carga do outro, por que eu peso mais? Se eu estou vendo que o outro está reclamando, está resmungando, está falando, está brigando, eu paro e silencio um pouco. Deixo baixar um pouquinho a fervura, depois eu chego: o que está havendo? Por que você está assim? Não precisa estar assim, fique tranquilo, vai dar certo. Sabe, é você olhar com os olhos de graça para o outro e não de acusação. Isso também é honrar. Só que quando a família negligencia princípios, ela se desfaz. Hoje a gente só quer criticar, só quer reclamar, só quer dizer: mas não fizeram, mas deixaram de fazer. E todo mundo só tá querendo receber, ninguém quer dar nada. Todo mundo quer ser cuidado, mas ninguém quer cuidar. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer receber. Sabe qual é o problema? Você paga pra ver. Você tá vendo que a estrada tá estreitando, que o carro vai capotar, que o negócio tá ficando feio, mas você vai fazendo vista grossa. Não, pode ser que lá na frente a estrada largue. Não, o carro vai se equilibrar e não vai cair. Eu tô usando de uma figura de linguagem que é sobre a tua vida. Você já tá sabendo que tá ruim há muito tempo, mas você vai e deixa. Aí quando o negócio aperta, você: ai, Deus não me olha. E Deus diz assim: meu filho, eu mandei todos os sinais para você e você continua fazendo o que é errado. Tá esperando o carro do ovo passar e Jesus gritando: fulano, não vai por esse caminho porque você vai se machucar. Você tá vendo que tá ficando ruim, mas você não muda. Você tá vendo que a situação tá cada dia pior e você não decide escrever uma nova história e fica depositando as tuas dores no outro. Eu não tô dizendo que
que o outro não é responsável. Eu estou dizendo que cada um de nós devemos tomar a nossa própria responsabilidade. Ninguém está nem aí. Todo mundo só quer receber. O princípio da honra é sobre dar, sem buscar receber. É quando eu entrego. É quando eu olho primeiro para o outro, que o Senhor olha e diz assim: esse aí tem um coração aquebrantado. Esse aí tem o princípio da honra dentro dele. E como ele honrou, eu também vou honrá-lo. A palavra está cheia de advertências para nós. Olha o que 1 Pedro vai dizer. 1 Pedro 3,7 vai dizer assim: igualmente vós, maridos, estejam com sua esposa com entendimento, dando honra à sua mulher, como vaso mais fraco, sensível, como sendo vocês co-herdeiros pela graça. Já para os filhos, olha o que a palavra fala em Efésios 6:1-3. Ela vai dizer: filhos, obedeçam os pais na figura do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe, porque se honrares, tudo te vai bem e será longa a tua vida nessa terra. Olha o que Romanos 12:10 vai falar: amai-vos de maneira cordial uns aos outros, um amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros. Em Romanos, Paulo está dizendo: dá honra ao outro. Isso é sério, gente. Quando eu não honro o outro, quando eu não honro os recursos que o outro traz para dentro de casa, quando eu não honro o esforço do outro, quando eu não reconheço o que há de bom no outro, isso está falando sobre mim. Eu só estou querendo receber, mas eu não estou querendo entregar nada. Eu preciso entender. Eu tenho uma casa? Amém, eu tenho uma casa. A quem eu agradeço por essa casa? Primeiramente a Deus. Eu tenho uma família? Eu tenho uma família. A quem eu agradeço? Primeiramente a Deus. Eu tenho filhos? Tenho. A quem eu agradeço primeiro? A Deus. Quando nós organizamos isso na nossa vida, entendendo que o primeiro lugar é do Senhor, depois do cônjuge, depois dos filhos, eu consigo ter o princípio da honra implantado dentro do meu lar. Porque muitos casamentos acabam desmoronando. A esposa não honra o marido, honra os pais, aí nascem os filhos, a esposa continua não honrando o marido, honra os filhos. Tá tudo errado. Ou o marido que no lugar de honrar a sua esposa, honra a mãe, no lugar de honrar a esposa, honra os filhos, tudo fora do lugar. Deus, cônjuge, filhos, pais, depois trabalho, amigos, vida social, mas não é o que está acontecendo. Tem casal que enche a boca para dizer: eu só quero saber dos meus filhos. Ele que se lasque, ela que se lasque. Eu não quero saber, não. Não, meus filhos, a minha família são os meus filhos. A minha família são os meus pais. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Foram erros como esses que fizeram com que eu e o Daniel chegássemos ao divórcio. Mas a misericórdia do Senhor nos trouxe de volta. Não é sobre o que o homem pode fazer, é sobre aquilo que o Senhor faz. Agora eu quero falar com vocês sobre o que é a desonra. A desonra é o oposto da honra. A honra é eu cuidar, é eu amar, é eu zelar, é eu manter aquilo que Deus me entregou. Seja recurso financeiro, seja as pessoas da minha família, seja o meu trabalho, seja a minha casa, tudo que o Senhor me entregou, eu devo amar, cuidar, preservar, nutrir. É meu. E o que é o oposto disso? É quando eu não amo, eu não cuido, eu não nutro,
eu tô sempre reclamando, eu tô sempre dizendo que tá ruim, e eu já acordo o dia maldizendo, e eu já acordo o dia, sabe, colocando pra fora tudo de ruim que tá dentro de mim. Há 2 dias atrás eu fiz uma live rapidinho de manhã, 6h30 da manhã, eu fui olhar, confirmar o horário, era 6h30, pontualmente. A mulher pegou um vídeo nosso e colocou: vômito, não voltem, se amem. Eu fiquei olhando, eu disse: não. É sério isso? 6h30 da manhã? Um ser humano deve ter acordado agora, passado a mão no celular, no lugar de dizer: Senhor, obrigado, mais um dia que tu estás me dando. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por ter uma casa, obrigado por ter um teto, obrigado por eu ter uma cama, obrigado por eu ter um lugar seguro. Não, 6h30 da manhã, neguinho já tá falando besteira. As pessoas não ouvem mais, elas só falam. Ninguém para mais para ouvir. E aí depois diz assim: Deus não me ouve. Não, Deus te ouve, Ele tá até respondendo, mas você não ouve. Quem não ouve é você. No momento é que é para você aprender, no momento que é para você dizer: ok, cheguei aqui, a situação tá muito difícil, ou o divórcio aconteceu, ou o divórcio está prestes a acontecer. E agora? E agora? E agora eu preciso olhar para trás, reconhecer tudo que eu falhei e vim consertando, tudo que eu desonrei e passar a honrar. Você quer ver uma coisa? No nosso país há uma cultura de que nora tem que odiar a sogra. Sim ou não? Que genro tem que abominar a sogra. Sim ou não? E começa a haver uma disputa ali e o negócio vai ficando feio. Se eu disser pra vocês que a mãe do Daniel é minha amiga, eu vou estar mentindo. Não é. Mas se eu disser pra vocês que ela é minha inimiga, eu também vou estar mentindo. Ela também não é. Eu entendi que eu honro a vida dela, porque se não houvesse a vida dela, não haveria a vida do meu marido, e não haveria a nossa família, e não haveriam os nossos filhos. Sim, eu oro pela minha sogra. Nós somos melhores amigas? Não. A gente nunca conviveu muito perto uma da outra, mas eu nunca discuti com a minha sogra, e olha que eu tive motivos para isso. Eu nunca a maltratei, eu nunca fui ríspida com ela, não, nada. Porque eu honro a vida dela, porque quando eu honro a vida dela, eu estou honrando a vida do Daniel. Da mesma forma ele age com a minha mãe. Então entender que eu não posso desonrar. Ah, eu não gosto, então toca o pau aí, que eu não gosto, então eu vou fazer o que eu quero. Não, não é sobre isso. A palavra desonra nos dias de Jesus significava nebuloso, algo que eu não via, algo que ficava escuro. E naquele tempo, aquilo que era nebuloso era aquilo que era insignificante, que não tinha valor. Na palavra vai falar sobre desonra em Mateus 27, versículos 9 e 10, que vai dizer assim: tomaram 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns filhos de Israel avaliavam, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Ou seja, então isso aí, só vale isso aqui. Eles estavam dando 30 moedas de prata para algo muito valioso que era o Senhor. A desonra, ela está no preço. No mundo comercial a gente diz assim: há coisas que têm preço, mas há outras que têm valor. Valor é algo que eu não consigo calcular. Quando Judas trai o Senhor por 30 moedas de prata, ele estava trocando o Senhor por algo que tinha preço. Quando Jesus é algo que não tem preço, ele tem valor. Nos dias de hoje, de uma maneira muito prática, o que seriam alguns atos de desonra? Vamos lá? Se hoje você está separado do teu cônjuge, e digamos que você, assim como eu, é uma mulher, e o teu cônjuge, seja muito, seja pouco, seja justo ou injusto, eu não vou entrar nesse mérito, honra
com a pensão dos filhos de vocês, ou até com uma ajuda de custo para você. E aí, no lugar de você honrar esse recurso, você desonra. Você fala mal, você diz que não quer, você diz que é pouco, você não dá valor. Dentro de casa, como é que eu posso desonrar? Quando o teu cônjuge ou os teus filhos estão falando com você, mas muito mais é interessante a série do Netflix, a novela da Globo, ou os videozinhos engraçados do TikTok, quando eu troco pessoas por uma tela. Nos dias de hoje, isso é desonrar. Desonra é quando eu não considero e ignoro a opinião do meu cônjuge, achando que a minha verdade é absoluta. Gente, disso eu entendo. Eu dizia pro Daniel, não, sai, tu não entende de absolutamente nada. Deixa que eu vou resolver. Todas as vezes que ele ia me dar uma sugestão sobre algo, eu dizia assim, não, tá, não. Eu não levava em consideração nada do que ele dissesse. Eu achava que eu era a dona da verdade, que eu sabia de todas as coisas, que eu não devia consultá-lo, que eu resolvia fazer, acontecia e assinava embaixo. Eu estava desonrando meu marido. A gente não precisa estar dizendo amém para tudo, não é sobre isso. Mas é conversar, colocar o seu ponto de vista e junto com o outro e depois entrar num acordo. Eu não fazia isso, era a minha opinião, pronto, acabou. E eu ainda dizia assim, quem corta o meu pirão, põe dentro do meu cinturão, eu ganho mais do que tu. No final das contas, sou eu que vou pagar. Sabe o que é desonrar? É quando eu digo meu dinheiro, quando é nosso. Ah, Dani, mas eu ganho 1 milhão, meu marido 1 tostão. Amém, vocês têm 1 milhão mais 1 tostão, dos dois. No casamento não existe mais meu e nem o eu, existe o nosso. A nossa casa, os nossos filhos, o nosso recurso, as nossas decisões, tudo vira nós. Mas aí a gente está vivendo numa geração que é o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu sofá, a minha cozinha, não porque eu comprei o carro, porque a casa tá no meu nome, como se fosse separado, e não é. Quer ver outro ponto de desonra? É quando eu banalizo e faço piada da outra parte. Quando você diz, quando eu casei, a barriga era tanquinho, agora olha o bucho de quebrado que tá caindo. E fala na frente dos outros e quando eu casei, ela era chuchu, toda tchutchuca, malhada, magrinha, cinturinha desse tamanho. Olha o tribufu que tá agora. Ou então, nem explica, não ensina nada não, que é burro. Não dá do que você falar vai entender. Nada. Eu tô sempre desmerecendo, eu tô sempre dizendo que quem eu escolhi não tem méritos, não tem beleza, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem prudência, não tem presença, não tem nada. Aí eu pergunto por que você tá. Entende? Você não consegue fazer um elogio pra outra parte, você tá sempre depreciando. Ai, porque você é isso, ai, porque você é aquilo, ai, porque você... Deixa eu falar algo pra você. Como era que eu desonrava em palavras o meu marido? Eu dizia que ele era mentiroso. Eu tava mentindo? Não, ele era mentiroso mesmo. Mas no lugar de eu combater a mentira, entendendo que a mentira é um espírito imundo, no lugar de eu botar meu joelhinho no chão, minha cara no pó e buscar a libertação do meu marido através da presença do Senhor, eu dizer assim, tu é um mentiroso patológico, e porque não tem jeito pra ti. Nessa época não se falava muito sobre, como é que vocês adoram Jesus? Tá repreendido o nome de Jesus. Narcisista. É porque não se falava muito sobre narcisismo, porque se falasse, eu ia dizer que o Daniel era um narcisista. Mentia, enganava, roubava, trapaceava, não se importava com o sentimento do outro, só pensava nele mesmo. E aí eu ficava, é mentiroso. Se fosse nos dias de hoje, eu ia dizer, era mentiroso, narcisista é mentiroso. Adivinha qual era o tipo de marido que eu tinha? Mentiroso. Por quê? Porque eu não parava de professar aquilo, eu ligava nos céus.
céus, eu não dizia você está mentindo, eu dizia você é mentiroso. Está é um momento passageiro, é um momento presente que eu posso fazer com que fique eterno. Não desonre o seu. Hoje, mais cedo, alguém me mandou no direct. Estou casada há tantos anos, está saindo do divórcio. Não. Meu marido é narcisista. A primeira pergunta, quem está mais tempo aqui nesse canal já sabe. Se me disser que a esposa ou o marido é narcisista, eu vou fazer a primeira pergunta. Tem um diagnóstico médico? Ou de um profissional de saúde habilitado e capacitado para dar tal laudo? E não é porque eu vi a live da fulaninha, do ciclaninho, do beltraninho no YouTube, no TikTok, aqui no Instagram, e ele tem todas as características de narcisista. Eu disse, que legal, né? Poxa, o médico leva 6 anos e meio para sair da faculdade, mais 5 para fazer psiquiatria, e você, com 7 lives, já é capaz de diagnosticar. Que bacana. Não diga isso. A não ser que você tenha um laudo médico. Bora lá? A minha mãe tem distúrbio bipolar. Ela precisa tomar uma medicação todos os dias para regularizar o lítio, que é o sal do humor, no organismo dela. Minha mãe tem um laudo. Então eu posso dizer, a minha mãe sofre de distúrbio bipolar, porque ela é tratada por um psiquiatra há mais de 40 anos, e há mais de 40 anos ela toma remédio para se manter estável, perdão. Não fique dando diagnósticos e nem sentenças de ninguém, você está desonrando a vida do outro. Ah, mas ele é mentiroso. Amém, ore para ele ser liberto. Ah, ele engana. Amém, ore para ele ser liberto. Ah, ela é trapaceira. Ore para ela ser liberta. Não desonre a vida de ninguém amaldiçoando a vida do outro. Isso é desonra. Eu desonro o outro quando eu faço ataques verbais, regulares, contra a vida da pessoa, amaldiçoando a família, criticando severamente, julgando, diminuindo na frente dos outros. Outro ponto de desonra, não dar a devida importância para a família. Ou, além de não dar a devida importância para a família, aonde? O futebol, a saída com as amigas e passear com a mãe é mais importante do que cuidar da tua casa, do que estar com os teus. Isso é desonra. Ou quando eu fico atacando a parentela do outro, a tua mãe é isso, o teu pai é aquilo, a tua irmã é aquilo outro. Isso é desonra. Você está falando da origem do teu cônjuge, você não precisa concordar. A família dele ou dela pode até ser desestruturada, mas é a história deles. Construa algo novo daqui para frente. Quando você faz isso, você está trazendo desonra para dentro da tua casa. Entendam isso, pelo amor de Deus. Não ser grato. Achar que tudo que o outro faz pra você é mais do que a obrigação. Sabe quando a gente é criança e a gente vem todo feliz, pelo menos na minha casa era assim, tá? Vem todo feliz contando, olha, eu tirei 10 na prova, e pai e mãe olha pra você e diz assim, mais do que a obrigação. Tá querendo aplauso por quê? Sabe, quando o teu cônjuge faz um gesto gentil, agradeça. Ah, mas é obrigação dele. Que seja, mas agradeça. Agradeça. Essa manhã, o Daniel não teve trabalho logo cedo. E aí eu não tô habituada com ele em casa de manhã cedo. E eu fiquei fazendo as minhas coisas no quarto e tudo mais. Quando eu vejo, lá vem ele, com um copo de suco e um misto quente. Ele disse, hoje é dia de café na cama. Gente, eu agradeci o meu marido. Meu coração se tomou de gratidão por ele. De verdade, eu até nem queria comer nada. Mas ele veio num gesto tão carinhoso, tão atencioso, que eu disse, não, deixa eu comer. A ausência da fome, agora já veio a fome. É porque, gente, eu não como logo cedo. Eu saio, vou caminhar, depois que eu volto para comer. Então, naquele horário que ele levou para mim, eu ainda não estava sentindo fome. Mas o gesto de carinho dele, eu agradeci, eu retribuí, eu fui grata. Custa? Não custa nada. Outra forma que a gente desonra o nosso cônjuge é sendo alguém com hábitos de mau gosto na frente das pessoas.
O outro até diz, para, não faz isso. Aí, não, agora que eu vou fazer mesmo, porque eu sou verdadeiro, eu tenho que mostrar quem eu sou. E envergonhando a tua casa, a tua família. Outro ponto de desonra é quando você se compromete com tudo e com todos, menos com a tua casa. Mais importante é os 17 trilhões de ministério que você tem na igreja, mas cuidar da tua casa você não vai. Mais importante é você ajudar o primo, o cachorro, o periquito, o papagaio, o velhinho da esquina, mas a tua casa não. Amém você ajudar na igreja, amém você ajudar as outras pessoas, nós devemos ajudar uns aos outros. Mas antes de olhar para fora, eu preciso olhar para dentro. A maior revolução que Deus tem na vida de cada um de nós é a nossa casa, é a nossa família. São filhos curados, marido e mulher descurados, um lar alicerçado na rocha. Isso é mais importante. Ninguém expande para fora aquilo que não tem alicerçado dentro. Não adianta tentar ganhar o mundo e perder a tua casa. Tem mulher que vai pra vigília, pra oração, pra intercessão, pra isso, pra aquilo. Ela tem coisa na igreja de segunda a segunda, de 8 da manhã a 8 da noite. E aí você pergunta, e a sua casa? Ah, não. A casa não viu uma vassoura. A cozinha tá imunda. A cama que dorme, nem arrumar não arruma, porque pensa, se eu vou deitar de novo à noite, então por que eu vou arrumar? Não vou arrumar, não. Não sabe o que é sentar com o filho e ter um momento de comunhão com esse filho. Não sabe o que é sentar com o cônjuge e ter um momento de comunhão com o cônjuge. Não sabe o que é pegar a esposa e dizer, bora dar uma volta só nós dois. Não sabe. Você está desonrando a sua casa. Sirva na igreja, mas primeiro sirva dentro do seu lar. Ajude as pessoas, mas ajude as pessoas da sua casa. Olhe para elas. Se a gente não fizer isso, eu estou desonrando a minha casa. Outro ponto que eu acho que aqui nós mulheres somos experts para fazer errado. Achar que o nosso marido é uma criança, tratá-lo como filho e não como marido. Esse foi um erro fatal meu. Eu não via o Daniel mais como meu marido, eu tratava ele como filho. Lembrando, e como filho, quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Eu queria mandar no Daniel, porque tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito daquela forma, tem que ser feito daquela outra forma. E se ele não me obedecesse, o tempo fechava. Teu marido não é teu filho, teu marido é teu marido. Saia do lugar que é dele e deixe que ele ocupe o lugar dele. Aí você fica pensando, mas se eu não fizer, a minha família vai morrer de fome. Vai nada. A minha não morreu. Semana passada eu tava conversando com a Aline e a Aline tava dizendo também, Dani, eu fui pra dentro de casa, meu marido deu conta muito melhor do que eu e eu achava que ele nunca daria conta. Sabe por que o teu marido não tá dando conta? Porque você tá roubando o lugar dele. Eu não estou dizendo que uma mulher não deve ter carreira. Uma mulher deve sim ter a carreira dela. Mas não fique achando que você é a salvadora da pátria. O responsável pela sua casa é o seu marido. Dê um lugar para ele. Eu e você somos adjuntoras. Esse é o problema. A gente está querendo o milagre, mas não está vivendo o princípio. Não tem como. E por último, e não menos importante, porque essa lista poderia ser bem mais longa, a falta de admitirmos quando estamos errados. Ninguém quer dar o braço a torcer. Quando você erra e o negócio estreita e você vai ter que admitir o erro, você já começa dizendo assim, não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Somos incapazes de dizer assim, não, eu errei, ponto. Eu errei, me perdoa, ponto. Eu errei, eu sinto muito, me desculpa, me perdoa, ponto. Não, eu errei, mas eu errei porque olha o que você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Opa, você tá pedindo desculpa ou justificando o erro? Não justifique, se desculpe, peça perdão, reconheça. Uma coisa é errar. Errou, chegue lá e diga assim, eu errei. Mas não fica dizendo, eu errei porque você fez isso, eu errei porque você deixou de fazer aquilo, eu errei porque você falou aquilo ou você deixou de falar aquilo. Apenas se desculpe. Apenas diga, eu falhei.
Se é pra falar, diga, eu falhei, porque eu deixei de fazer isso, porque eu deixei de fazer aquilo, porque eu falei de maneira equivocada aquilo outro. É você. E depois diga, eu sinto muito, eu me arrependo, me desculpe, me perdoe. Não fica condicionando as tuas falhas pela do outro. Por que o processo de restauração é tão doloroso? Porque a gente está esperando no outro algo que precisa vir primeiramente de nós. Eu tô sempre dizendo assim, não, porque a culpa é da igreja, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha sogra, a culpa é da minha cunhada, a culpa é da minha irmã, a culpa é do inferno, mas a culpa não é tua. Como se você não tivesse nenhuma responsabilidade. Assuma as suas responsabilidades. A gente precisa entender de uma vez por todas que todo casamento, aqui não tem regra de exceção, é todo casamento, ele tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E esses 50% de cada um é responsabilidade igual dos dois. Não tem mocinho e bandido, bandida e mocinho, não tem vilão, perdedor e vencedor. Quando uma família se desfaz, todo mundo perde. Não tem ninguém que não saia com dor. Ah, mas o meu marido tá postando nas redes sociais que ele tá feliz. Eu duvido. Ninguém é feliz no pecado. Eu me postava linda, loura, magra. Na época eu fiquei bem magra, que eu sofri tanto que eu perdi mais de 50 quilos. Mas eu não dizia pro povo que à noite eu chorava todas as noites no meu travesseiro. Eu só dizia que eu estava indo de... Eu criei uma hashtag pra mim. Estou de volta pra mim. Quem olhava as minhas redes sociais dizia assim, cara, como o divórcio fez bem pra Daniela. Como ela tá melhor depois da separação com o Daniel. Olha só. E a vida dela andou. Melhor coisa que existe é o divórcio. Isso as redes sociais diziam. Mas à noite o meu travesseiro dormia molhado e ninguém sabia. Pare de achar que a vida são os cliques, os vídeos, os reels, as fotos, as filmagens das redes sociais. Metade do que se publica, e eu estou sendo benevolente, não é real. Não é real. Sendo bem honesta para vocês, todo mundo que vem me contar história de perfeição, eu paro e fico olhando. Eu digo, rapaz... Quando a Bíblia me diz que o perfeito só o Senhor, como é que essa pessoa tá vindo me dizer que... Aí eu... Rapaz, eu confio na Bíblia, eu não confio em homens, não. Gente que arrota a santidade, gente que tem a vida instagramável demais, eu, Daniela, desconfio. Porque o que eu acredito são em pessoas reais, buscando curas reais, sendo transformadas realmente. É nisso que eu creio. Pessoas que erram e acertam, mas pessoas que não desistem. Pessoas que se mantêm firmes sobre a rocha. Pessoas que nos dias mais difíceis dizem, Senhor, me socorre, me carrega, porque tá difícil. Mas nos dias de júbilo também levantam as mãos para os céus e dizem, obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença extraordinária na minha vida. Obrigado porque tudo é por ti, tudo é para ti e a honra e a glória são teus. Se mantenha firme, não é fácil. Olha só, gente que diz que a restauração foi, fácil. Gente que diz que o marido ou a esposa voltou para casa e foi, tranquilo. Gente que a vida são lindas fotos no Instagram. É a pessoa e Deus, tá? Mas isso não é a vida real. Nesse canal você vai encontrar a vida real. O que você vai encontrar é dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas nem eu e nem a minha casa vamos desistir. E é sobre isso. E pra gente entrar na reta final dessa live, eu quero dar algumas dicas, ou melhor, algumas orientações dentro do princípio da honra, daquilo que você precisa começar a fazer desde agora. O primeiro passo é decidir.
Hoje eu decido honrar a minha casa. Hoje eu decido honrar todos os recursos que o Senhor me entrega. Hoje eu decido honrar a minha aliança. Ainda que a outra parte esteja no mundo, eu decido honrar, porque acima de tudo, a minha aliança é com o Senhor. E eu decido honrar. Então o primeiro passo é decidir honrar. E manter essa decisão. A honra não é um sentimento, a honra é uma decisão, da mesma forma que o amor. Deus não dá ordem para sentimentos, Deus dá ordem para decisões. Segundo, olha o que a palavra vai dizer ainda dentro do passo decidir. 1 Pedro 2,17 vai dizer assim: tratai a todos com honra. Esse texto está dizendo só trata com honra quem te dá honra? Todos. Romanos 12:10. Preferindo honra uns aos outros. Ou seja, também está condicionando só dá honra a um, não dá honra a outro. Não, a todos. Filipenses 2:3 vai dizer: considerando cada um uns aos outros como iguais. Ou seja, a honra é igualdade. Não é eu tenho mais, você tem mais, eu mereço mais, você merece mais. Segundo passo, agir. Ou seja, dar ação àquilo que eu decidi. Eu não posso só decidir assim, mas depois eu vou fazer. Lembra o que eu falei no início da live? Saber o que é certo e não fazer o que é certo significa não obedecer. Mas quando eu sentir eu vou fazer. Não, você já está em desobediência. Então honre. Quando você olhar para o teu cônjuge, ele tá virado do satanás, ele tá doido, virado no cão e posta que tá feliz e tem amante, a rapariga te liga, o inferno tá armado, você vai olhar para ele e dizer assim: eu vou honrar, porque o Senhor fez uma aliança entre eu e ele. O Senhor é o nosso cordão de 3 dobras, eu tô honrando porque a minha aliança é com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Pare de ouvir a multidão. Haja. A multidão vai tentar te parar. E como é que ela vai tentar te parar? Dizendo: menina, vai viver tua vida, vai. Você vai ser feliz, nova desse jeito. Perde tempo não, a vida é curta. Eu acho que engraçado, para cometer o pecado a vida é curta, né? Mas para se arrepender do pecado, ninguém lembra que a vida é longa, que a eternidade nos espera. Todo mundo só tá pensando no agora, no que é efêmero e passageiro, mas ninguém tá lembrando daquilo que é eterno. Então não caia nessa cilada. Então tenha ações, haja, põe em prática aquilo que você acabou de decidir. Mas a pessoa não merece honra, a palavra diz que é a todos. Mas a pessoa não merece respeito. A todos. Mas a pessoa falhou. A todos. Não há condicional. Merecedor, não merecedor. Pode, não pode. A todos. Viva o que está na palavra. Não seja desobediente. E por último, não menos importante, o princípio da honra está ligado à gratidão. Alguém que não tem o coração grato não consegue honrar o que o Senhor entrega para ele. Se eu não tiver um coração grato, sabendo que a minha família foi o Senhor quem me deu, que a minha casa foi o Senhor quem me deu, que os recursos da minha casa foi o Senhor quem me deu, eu não consigo honrar. Se você é incapaz de não honrar a sua casa, você não tem um coração grato. Então corrige isso daí. O coração grato move a mão dos céus em nosso favor. O princípio da honra deposita sobre nós bênçãos. Você está esperando o quê? Que nessa tarde, o mesmo rema do que o Senhor falou comigo, ele possa tocar na tua vida aí do outro lado. E tudo aquilo que você desonrou dentro da tua casa, você passe a honrar. Se teu marido ou tua esposa estão fora da tua casa, honre a vida deles orando por eles. Honre a vida deles cuidando daquilo que vocês dois construíram. Honre a vida deles agradecendo pela vida deles. Quer ver um exemplo? Se hoje você está sozinha na sua casa, porque o teu marido está virado do giraia no mundo, quando você for arrumar sua cama, lembre-se, vocês dois constituíram ela juntos.
arrume dizendo: Senhor, eu honro a nossa cama, eu honro a aliança que tu tens conosco. Dani, mas hoje ele está no mudo, mas você, através da tua oração e daquilo que você está honrando, daquilo que você está agradecendo, você vai resgatar ele lá da boca do inferno. Se você não fizer isso, quando chegar o último dia, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: e o teu marido? E a tua esposa? Você honrou? Você orou por ele? Você buscou a libertação dele? Ou você entregou os pontos e disse: que o diabo carregue? Você vai responder por isso. Não esqueça, ele é uma só carne com você. Você é responsável por clamar e não admitir que a tua geração seja condenada. Uma família não é só o marido e a esposa, mas é a geração que aquele marido e aquela esposa irão constituir a partir deles. Hoje eu olho para trás e vejo que os meus filhos não viverão o que eu vivi com Daniel. Que os meus netos não viverão o que eu vivi com Daniel. E os nossos bisnetos e tataranetos, por quê? Porque a palavra diz que até 100 gerações serão impactadas pela bênção. Que você tome posse dessa palavra. E todas as vezes que você pensar em desistir, você diz: cão dos infernos, tu tá repreendido. Porque eu não vou abrir mão da minha geração, amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus. E Projeto 2, sábado, temos ministração, amém? Beijo, beijo, fiquem com Deus, bom final de semana.